Capítulo 216 Sexto nível da Palma do Vento e Trovão. Havia ainda um mês até o início do banquete da Aliança. Zhaofeng tinha abandonado seu cultivo isolado desta vez porque ele tinha chegado a um gargalo em todos os aspectos. No entanto, no instante em que ele saiu da meditação isolada, chamou a atenção de outros discípulos e superiores do clã. Não foi só porque Zhaofeng participaria do banquete da Aliança, mas por outras razões também. Dentro da mansão de um ancião. Mestre, Zhaofeng saiu. Quan Shen disse, respectivamente. Relâmpagos têm aparecido onde Zhaofeng esteve em meditação isolada nos últimos 2 meses. Há uma grande chance de ele tentar alcançar, se não já alcançou, os 6 graus nível da Palma do Vento e Trovão. Vai e imediatamente diga a Beimoi e Yuanzi sobre isso. Mestre Haiyun estava com as mãos atrás das costas. Nos últimos meses, Zhaofeng estava se esforçando muito e ele era muito discreto, um forte contraste com sua arrogância anterior. Aparentemente, o som do relâmpago e trovão podia ser ouvido do edifício de Zhaofeng. Muitos adivinharam que Zhaofeng, ou Zhao Louco, estava tentando alcançar o nível mais alto da Palma do Vento e Trovão. Apenas um pequeno número de gênios foram capazes de treinar esta técnica para os 6 graus nível. A maioria das pessoas desistirão até metade ou seriam incapacitados. NT, Zhaofeng/Zhaofengzi. Fengzi significa louco. Apesar de terem o mesmo nome, os caracteres e significados são diferentes. Havia um exemplo de um gênio treinando a Palma do Vento e Trovão para o nível mais alto, mas ele foi atingido e morto por um raio. Alguns dias atrás, a visão de relâmpagos sobre o pátio de Zhaofeng tinha desaparecido. Será que ele conseguiu? Se conseguisse, seria atingido e morto por um raio. Esta era uma questão muito importante, especialmente para aqueles que eram seus inimigos. O estranho foi que o primeiro ancião ficou em silêncio o tempo todo. Deve haver algo acontecendo para que o primeiro ancião não pare Zhaofeng. O mestre Haiyun não era retardado. Na realidade, mestre Haiyun e a mestre do clã tinham ido até a residência do primeiro ancião há um mês para tentar fazer com que ele parasse Zhaofeng. Afinal, Zhaofeng era um discípulo do núcleo e o clã dependia dele no banquete da Aliança. Mas o primeiro ancião balançou a cabeça, dizendo-lhes que não podia pará-lo e ele mesmo enviou pessoas para proteger Zhaofeng. Montanha Lua do Céu. Dentro de um palácio de jade. Zhaofeng saiu do isolamento. Diga a ele para me ver imediatamente. A mestre do clã Lua Quebrada disse a Han Xiao Yuan e a irmã Yuan. Mestre, por que você dá tanta importância a ele? Perguntou a irmã Yuan, curiosa. Embora Zhaofeng fosse um discípulo do núcleo, ele era apenas um discípulo, e ele não era discípulo da mestre do clã. Ainda há um mês até o banquete da Aliança. Os discípulos do santuário antigo são todos problemáticos e Zhaofeng é o único discípulo que é proficiente em energia mental no clã. A mestre do clã sorriu. Não é de se admirar. A irmã Yuan compreendeu imediatamente. As ações da mestre do clã foram para o benefício do clã. Se Zhaofeng deixar que os discípulos sintam de antemão o que eles sentiriam quando fossem atacados pela energia mental e encontrar maneiras de bloqueá-los, eles teriam uma chance maior de vitória contra os do santuário antigo. A razão pela qual a mestre do clã imediatamente chamou Zhaofeng foi porque ela estava com medo de que Zhaofeng entraria novamente em reclusão. Ao mesmo tempo, mansão do primeiro ancião.
Fengir finalmente saiu. O primeiro ancião tinha preocupação, bem como expectativa em seu rosto. Teria Zhaofeng conseguido ou não? Ele quebrou o ciclo de morte da palma do vento e trovão. Chame Zhaofeng imediatamente, ordenou o primeiro ancião. Mestre, a mestre do clã enviou pessoas para chamar o irmão Zhao também. Yang Gan disse. Neste momento, Zhaofeng saiu do isolamento e chamou a atenção de todo o clã. A geração mais nova estava curiosa sobre o aumento de força de Zhaofeng. Os dois principais discípulos do núcleo, Yang Gan e Beimoi, não aumentaram muito no cultivo e atingiram um gargalo. Beimoi ainda tinha um longo caminho a percorrer até alcançar o ápice do quinto céu. Yang Gan ainda estava no sexto céu, alguns meses não foram suficiente para ele alcançar o ápice do sexto céu. Em circunstâncias normais, Yang Gan precisaria de 2 a 3 anos para alcançar o sétimo céu pelo menos e poderia durar até 10 anos no máximo. A menos que ele tivesse talento comparável a um corpo espiritual da Terra ou muitos recursos, seria quase impossível alcançar o próximo céu dentro de alguns meses. Cada céu no reino ascensionado era mais difícil de atravessar, mas as mudanças que eles trouxeram foram maiores. Por outro lado, Zhaofeng estava apenas no quarto céu, então ele tinha mais espaço para melhorias. Na segunda vez que ele saiu da reclusão, pessoas vieram para felicitá-lo. Lin Fan foi o primeiro a chegar, então Liu Mengxiang, Xiao Yun, Shuzi, Liu Yuer e alguns outros discípulos do núcleo. Parabéns irmãos ao por treinar a palma do vento e trovão para o nível mais alto. Quan Shen riu. Ouvindo isso, os outros discípulos começaram a adular Zhaofeng. A maioria das pessoas iria felicitar Zhaofeng pelo avanço, mas mencionando a palma do vento e trovão tinham outros significados. Uma mísera palma do vento e trovão é suficiente para mim. Estou pensando em trocá-la por uma habilidade de nível mais alta. Zhaofeng pensou e disse. Seu tom era arrogante, mas ninguém sabia o que ele realmente pensava. Zhaofeng teve sucesso ou não? O que ele quis dizer com trocar por outra habilidade? Por que Zhaofeng vai trocar de habilidade? Será que ele conseguiu chegar ao sexto nível, mas por ser muito perigosa, ele quer trocar? As luzes brilharam nos olhos de Quan Shen. Seu pensamento era muito lógico. De acordo com os registros, quando alguém treinou a palma do vento e trovão ao nível mais elevado, havia uma alta possibilidade de ser atingido por um relâmpago. Zhaofeng não estava morto, mas dizendo que queria outra habilidade pode ter sentido oculto. Logo depois, Yang Gan, Han Xiaoyuan e Irmã Yuan chegaram. A mestre do clã e os anciãos tinham algo a discutir com Zhaofeng e, portanto, decidiram encontrá-lo no Divisão Central. Ok. Zhaofeng assentiu e ele foi com os discípulos do núcleo para a Divisão Central. Salão da Divisão Central. A mestre do clã, o primeiro ancião e o mestre Haiyun estavam todos presentes. A mestre do clã tinha um sorriso no rosto. O primeiro ancião era inexpressivo, mas havia expectativa em seus olhos. Os olhos do mestre Haiyun cintilaram enquanto olhava para Zhaofeng. Os três logo disseram o que queriam dizer. Havia 2 pontos. O primeiro era obviamente sobre a palma do vento e trovão. O segundo era que o clã precisava de Zhaofeng para realizar ataques de energia mental em vários discípulos do núcleo. Quanto ao segundo ponto, Zhaofeng concordou imediatamente. Quantas pessoas estarão participando do banquete da aliança desta vez?
Perguntou Zhao Feng. 10 a mestre Clã respondeu. Zhao Feng pensou que o número era maior do que o esperado. O primeiro ancião explicou, de acordo com as regras, há 3 lugares reservados. Quanto aos outros lugares, cada clã deve pagar uma grande soma de pedras de cristal primordial. Afinal, as recompensas do banquete da aliança vêm da contribuição dos 13 clãs. Zhao Feng compreendeu imediatamente. O banquete da aliança era o palco para as elites dos clãs e uma oportunidade para eles se aperfeiçoarem. Portanto, mesmo que cada lugar custasse muito, os 13 clãs ainda pagariam por ele. Para permitir que os 10 discípulos do núcleo participassem, o clã Lua Quebrada pagará uma quantia enorme. Mas os clãs classificados mais altos tinham mais lugares porque tinham dinheiro e poder para permitir que mais discípulos participassem. A mestre do clã Lua Quebrada sorriu e disse: aqueles do santuário antigo são todos elites e quase todos os seus discípulos podem alcançar o top 20. Portanto, nossos discípulos certamente irão enfrentá-los se quisermos alcançar o top 20. Ela também tinha outras exigências de que quando Zhao Feng usasse seus ataques de energia mental, ele não poderia prejudicar esses discípulos do núcleo ou feri-los. Todo mundo sabia que os ataques de energia mental de Zhao Feng eram fortes e mesmo aqueles no quinto céu não conseguiram bloqueá-lo. Sem problemas. Depende da vontade de cada indivíduo, o que pode dar 10 a 100% a mais de resistência. Zhao Feng balançou a cabeça concordando. Este era o momento de ajudar o clã e o clã lhe daria recompensas, incluindo pontos de contribuição e pedras de cristal primordial em troca. Quanto maior o status de Zhao Feng no clã, maior proteção ele receberia e Lord Guanjun, assim como a família Zhao receberia um tratamento mais elevado. A expressão do mestre Haiyun era ligeiramente feia, mas logo foi substituída por um sorriso brilhante. Zhao Feng, como está indo a sua palma do vento e trovão? Aparentemente, quando alguém atinge o nível mais alto, qualquer um sob o reino espiritual verdadeiro seria morto e aqueles nesse reino precisariam mesmo ser cautelosos. Mestre Haiyun finalmente perguntou o que mais importava para ele. O coração de todos pulou quando souberam que aqueles que estavam sob o reino espiritual verdadeiro seriam mortos. Esta palma do vento e trovão é muito aterrorizante. Os principais discípulos olharam cautelosamente para Zhao Fengzi. Zhao Fengzi foi o título dado a Zhao Feng pelos membros do clã Lua Quebrada. Isso era porque seu nome originalmente tinha Feng nele e ele tinha treinado a palma do vento e trovão. Quase ninguém ousou ofendê-lo no clã. Poderia ele ter treinado realmente a palma do vento e trovão ao nível mais elevado? O coração de todos quase pararam. Até a mestre do clã e os anciãos estavam curiosos. Este discípulo aqui o treinou certamente ao nível mais elevado. Zhao Feng respondeu. Ouvindo isso, todos dentro do salão ficaram chocados. Quan Shen, Beimo e companhia agiram como se tivessem sido atingidos por um raio. Feng'er, você está em constante perigo. O primeiro ancião perguntou. Zhao Feng explicou. Com a minha perfeição, o perigo da habilidade foi reduzida, mas seu poder é apenas comparável ao nível ápice de uma habilidade mortal de nível alto. Quando uma habilidade mortal de nível alto foi treinada para o nível de ápice, o poder era terrível, especialmente quando tinha a ver com relâmpago. Então, existe a possibilidade de convocar as 9 nuvens de relâmpago. Mestre Haiyun estreitamente olhou para ele.
De acordo com Zhao Feng, embora a palma do vento e trovão seja terrível, ainda não era um monstro. Sim. Zhao Feng respondeu. É verdade. Todos tomaram uma respiração fria. Mesmo a mestre do clã e os anciãos ficaram visivelmente emocionados. Claro, qualquer poder que exceda os limites de alguém tem restrições e um alto preço. Zhao Feng continuou. Restrições e custos. O ancião Haiyun disse para si mesmo como eu suspeitava. Para chamar o relâmpago, deve ser em um dia nublado ou tormentoso. Há uma chance de 50% de convocar o relâmpago em um dia nublado e uma chance de 100% em um dia de tempestade. Esta é a exigência. Pausando um pouco, Zhao Feng continuou, uma vez que eu invocar o relâmpago e convocar poder que são dezenas de vezes mais forte do que eu, qualquer existência abaixo do reino espiritual verdadeiro seria morto e aqueles neste reino poderiam ser gravemente feridos. Claro, como o preço, há uma chance de 50% de eu morrer. Quanto mais poderoso for o relâmpago, as chances de eu morrer são maiores.